Olá, bom dia, primeiro ano. Então vamos hoje, continuando com a relação ISO, falar dos isoeletrônicos. Para falar dos isoeletrônicos, nós temos que falar primeiro sobre íons. O que são íons? São átomos ou grupamento de átomos, mas vamos ver assim, átomos que não estão no estado neutro. O que é o estado neutro? Então vamos lembrar, o estado neutro, eu tenho que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem, no estado neutro. Na tabela periódica, a disposição na tabela periódica, nós temos a representação dos átomos aí no estado neutro. Então todo mundo com a tabelinha periódica na mão aí. Bom, então eu tenho os íons é quando não está no estado neutro. O que acontece? Nos íons, nós temos o número de prótons é diferente do número de elétrons. Lembrando que quem viaja é o elétron, os prótons não saem do lugar. Então assim, lembrando também que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Quem viaja é o elétron. Então, eu posso ter dois tipos de íon. Eu tenho, dos íons, nós temos os cátions, que são íons positivos, e os ânions, que são íons negativos. Lembrando, quem se move é o elétron. Então, se o íon é um cátion, ele está positivo, quer dizer que para ele falta elétron. Desequilibrou, ele deixou de estar neutro, porque perdeu o elétron. Como é que é? Os cátions, que são íons positivos, eles estão positivos que perderam o elétron do seu estado neutro. Eles estavam no estado neutro. O próton é igual ao número de elétrons. Aí eles passaram para ser íon positivo, quer dizer, eles perderam o elétron. Porque quem viaja é o elétron. Ele não ganha próton nem perde próton. Ele só ganha elétron ou perde elétron. Então, se ele é um ânion, ele tem mais elétron. O número de prótons dele é fixo. Então, ou entra elétron ou sai elétron. Então, um íon que está ânion, ele ganhou elétron. Então, para ser íon, se ganha ou se perde elétron. Perdeu o elétron, desequilibrou, não está mais no estado neutro, está sobrando carga positiva. O elétron foi embora. Se ele está no estado ânion, ele ganhou elétron. Então, está sobrando elétron, ele é negativo. Ok? Aqui na tabela periódica eu tenho sódio. Então, vocês estão com a tabela periódica na mão. Na primeira coluna tem o sódio. Em cima do sódio tem o número 11. O que é o número 11? 11 é um número atômico do sódio. E o que significa número atômico do sódio? O número de prótons que ele tem. E na tabela periódica eles estão representados como no estado neutro. Então eu posso dizer que neste formato aqui, o sódio tem 11 prótons. Mas também tem 11 elétrons, quer dizer, ele tem 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, por isso ele é neutro. Então, o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Muito bem, então aqui eu tenho um sódio no estado neutro. Aqui eu tenho um íon de sódio. O que está escrito ali? Na mais 1. O que quer dizer esse mais 1? Que ele tem uma carga positiva. Então, vamos ver bem isso. Ó. Se ele tem uma carga positiva, quer dizer que está sobrando um próton? Não, os prótons não mudam a quantidade de prótons. É só o elétron que viaja. Ó, próton não viaja. Muito bem, então vamos ver aqui. Este sódio, que é mais 1, ele tem uma carga positiva a mais do que o elétron. Mas ele continua com
11 prótons. Ele continua com 11 prótons? Sim. Mas aqui ele tem 10 elétrons. Por isso está sobrando uma carga positiva, negativa. Então ele tem uma carga positiva a mais, por isso ele é mais um. Quer dizer, ele perdeu um elétron do seu estado neutro. Então, essa é a interpretação que eu faço do íon. Temos esse exemplo agora, o cloro. Você olha lá na tabela periódica, tem cloro 17. Vamos todo mundo olhar. Está na penúltima coluna. Um pouquinho antes, primeira antes dos gases nobres, a penúltima coluna, o cloro. 17. Então, o número atômico do cloro é 17. Número atômico quer dizer o que mesmo? O número de prótons que ele tem, 17 prótons. Aqui do lado vocês têm a quantidade de elétrons. Isso aqui chama distribuição eletrônica, que nós vamos ver logo na frente. Então ele tem 2, 8 e 7. 2 elétrons, mais 8 elétrons, mais 7 elétrons. Ele tem 10 elétrons. Aqui são os elétrons. E por que tem esses números? Nós vamos ver, mas na verdade esses números aqui quer dizer que eles têm 2 elétrons na primeira órbita. Os elétrons se distribuem assim, como se fosse a órbita dos planetas. Ele tem 2 na primeira, tem 8 aqui e tem 7 na outra. Aqui está o núcleo do cloro. Não, vou ver de novo aqui. Mais abaixo. Só uma explicação só, pai. Então vou fazer novamente. O núcleo do cloro. Só isso aqui a gente vai ver com calma. Esse 2, 8 e 7 quer dizer que ele tem 2 aqui mais próximo do núcleo. Como se fosse o Sol e os planetas. Aqui ele tem 8 elétrons neste, então digamos que seria nesta órbita aqui, depois nós vamos ver os nomes disso, como que é. E tem 7 na última, mas olha que o total é 17. Então esse cloro, nós estamos vendo agora a coisa iônica. Então isso aqui nós vamos ver mais para frente um pouco. Então, este cloro tem 17 prótons, 17 elétrons. Então, muito bem, ele está no estado neutro. Por quê? 17, 17. Agora eu vou fazer assim. Este cloro aqui. Este é um íon de cloro. Como eu sei que é íon? Tem um númerozinho em cima com mais ou menos é íon. Quer dizer, ele tem carga. Ele tem uma carga negativa. É isso que indica esse número aqui. Uma carga negativa, então ele tem alguma coisa a mais ou a menos. Lembrando que ele sempre vai ter elétron a mais ou elétron a menos. Elétron a mais ele é negativo. Elétron a menos ele é positivo. Então ele tem um elétron a mais. Ele continua com 17 prótons. O número de prótons não muda. O que muda é o número de elétrons. De novo o cara está falando isso. Isso, para vocês gravarem. E ele vai ter 18 elétrons. Mas ele é menos um. Menos um quer dizer que sobra uma carga negativa. Quem são os negativos? Estes são os negativos e estes são os positivos. O número aqui não é para você fazer efeito matemático com ele. Isso aqui indica a sua carga. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver aqui o enxofre S, o fedorento. Daí ele tem aqui em cima 16 e aqui do lado ele tem, pode acompanhar na 16ª coluna, então na coluna 16, antepenúltima coluna, 2, 8, 6. Então ele tem prótons 16, elétrons 16, está no estado neutro. Aqui distribuição eletrônica 2, 8, 6. 2 na primeira órbita, também chamado de camada, 8 na segunda, 6 na terceira. Isso a gente vai estudar com calma mais para frente.
Agora é o nosso conceito iônico aqui. Então agora eu vou fazer, este está no estado neutro. Isso quer dizer o quê? Um íon de enxofre. E o que ele tem nesse íon? Esse íon tem um número em cima, -2. O que quer dizer esse -2? Que ele tem duas cargas negativas. E o que vai relacionar ser positivo ou negativo? Elétron. O elétron é negativo. Se elétron sai, fica sobrando próton, então o próton aí ele é positivo, o íon é positivo. Se o elétron entra, fica sobrando elétron, sobram cargas negativas. Então, novamente, o número de prótons é invariável. O número de prótons dele, 16, é sempre o número da tabela periódica. E o número de elétrons? O número de elétrons vai ser 16, mas está sobrando duas cargas negativas. Então, ele tem 18 elétrons. Muito bem. Então, ele é dito, se ele tem uma carga, ele é monovalente, duas cargas, ele é bivalente, e se ele tem três cargas, ele é trivalente. Muito bem. E se tiver 4, tetravalente. Se tiver 5, não tem. Então, aqui o conceito. Qual foi um último exemplo? Vamos pegar da segunda coluna, vamos pegar o cálcio, Ca. Aí você vai olhar no cálcio, em cima ele tem 20. E do lado aqui tem 2, 8, 8, 2. Então, o cálcio tem camada 1, 2, 3, 4. Esse não vem no cálcio agora. Ele tem 20 prótons no estado neutro. Então, ele tem 20 elétrons. Isso não vai mudar. Agora, cálcio mais 2. Então, sobram cargas positivas, mas a carga positiva é 20, porque os prótons não mudam. O número de prótons não muda. O número de cargas positivas não muda. 20 prótons. Muito bem. Carga positiva anula uma carga negativa, por isso que aqui ele está no estado neutro. 20 prótons, 20 elétrons, então ele não tem carga sobrando. E agora aqui está sobrando positivo, então quer dizer que quando ele é positivo, quer dizer que ele perdeu o elétron. Quando ele é mais 2, quer dizer que está sobrando, então era 20, quer dizer que ele tem 18 elétrons. Certo? Então aí revisamos passo a passo os íons.